manhã que despertamos na tua presença. Queremos te agradecer, Pai, pelas condições que o Senhor nos dá. E aqui está, por Deus, para fazer a tua obra. Nesse momento, Senhor, nós despertamos, nós dedicamos para o Senhor o melhor momento das nossas vidas, da nossa manhã, pois será assim que o Senhor, mesmo sendo Deus, levantava muito mais cedo que nós, na alta madrugada, para se entregar ao Pai. E aqui, Senhor, nós estamos buscando cada vez mais poder, cada vez mais fé no Senhor. E também, Senhor, com esse momento, com essa oportunidade que nós estamos te buscando, nós queremos te dizer que somente através do nosso sacrifício em buscar o Senhor nesta manhã, é porque nós queremos estar mais próximo do Senhor, para que o Senhor nos fortaleça, para que possamos passar pelas larguras que a vida nos traz. Também, Senhor, queremos te pedir por evangelismo que está acontecendo, várias igrejas estão fazendo, umas já estão concluindo praticamente, outras praticamente iniciaram a semana passada, mas que o Senhor, Pai, venha ser com cada um deles. Obrigado, Pai, desde já pelas decisões. Bom, tivemos um bom número lá aqui na Frutilândia. Eu fico encantado com os jovens, muitas vezes vindo de casas, de lares tão difíceis, mas aí estava lá junto com um monte de mocinhas e rapazinhos e eles acharam melhor vir lá por nós. Eu fiquei muito feliz porque vieram outros ontem, os são os jovens e os adultos. E desde já queremos pedir que o Senhor venha ser com todos eles. Que eles possam tomar a decisão de próximo sábado ir para conosco, para o Erne. E lá tomar a decisão, Pai, muito mais melhorzendo, entregar a vida em tuas mãos. Também, Pai, por favor, queremos te pedir mais uma vez por tua filha Esther Emanuele, essa serva que mesmo sendo tão jovem, ela chora quando os seus papais vão cantar, que ela também quer cantar. É excelente menina maravilhosa, será com certeza uma excelente cantora. E será também, Pai, seguindo os passos dos pais e dos avós, uma excelente pregadora do Evangelho, uma excelente evangelista, se essa for a tua vontade, ou a vontade dela também, Senhor. Então nós queremos colocar, Pai, essa situação em tuas mãos. Nós sabemos que para nós, Pai, para a medicina e para nós é uma doença rara. Mas isso, Pai, como diz o jovem, é uma fichinha para o Senhor. O Senhor tem poder de ressuscitar Lázaro, que já estava morto há 4 dias. E tantos milagres mais o Senhor fez. Portanto, Senhor, cura tua filha Esther Emanuele, Senhor. Para que os médicos, para que os enfermeiros e demais trabalhadores da saúde, onde ela está sendo tratada, aqueles que são ateus, aqueles que são agnósticos, eles venham se converter, Pai. E nós possamos, Pai, colocar esse grande milagre nas redes sociais, para que as pessoas possam entender que nesta igreja, neste movimento adventista do sétimo dia, há poder. Amém. Há poder maravilhoso e há milagre. Amém. Fica, Pai, com a lição que vamos receber agora. Fica também já com a segunda parte, as pessoas que vão ler essa parte do capítulo do livro, para que possamos entender o que o Senhor deseja falar para cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Alfredo. Deus possa estar com você, com cada um de nós. Então, amigos, vamos agora fazer um pequeno resumo aqui da lição de hoje. Estamos no domingo e o tema é: Você é o Rei dos Judeus? Então hoje nós vamos estudar aqui o julgamento de Jesus por Pilatos. Quando Jesus saiu do Sinédrio, depois daquela noite triste, daquela noite terrível, olha o que aconteceu naquela noite. Naquela noite, Jesus fez a Santa Ceia com os discípulos, e já não foi uma coisa agradável. A Santa Ceia já foi uma coisa bem assim, não foi um momento agradável, porque para os discípulos eles ficaram sem entender por que Jesus estava se despedindo tanto. Por que estava tudo num clima assim de despedida, de finalmente. Teve a indicação do traidor, teve o anúncio, Jesus disse para Pedro que Pedro iria negá-lo. Então a Santa Ceia não foi uma ceia tranquila. Ao longo de todo o ministério, Jesus comia com os discípulos e sempre era uma coisa agradável, uma coisa tranquila. Mas
Exatamente. A Santa Ceia foi um momento muito tenso. E aí sai da Santa Ceia, aí eles vão para o Getsemane. Aí que fica tenso. Porque aí os outros discípulos vão todos dormir. Jesus chama Pedro, Tiago e João para ficar orando com ele. E aí Jesus começa a se debater ali em agonia, orando, suando sangue. E quando ele vai atrás dos três discípulos para receber conforto, receber alívio, o que é que os discípulos estão fazendo? Estão dormindo. E ali daquela noite, vindo da Santa Ceia, passando do Getsemane, aí Jesus vai lá para o Sinédrio para ser açoitado, para ser espancado, cuspido na face. Então, ali no Sinédrio também foi uma experiência horrível, foi uma experiência terrível para Jesus. E agora, pela manhã, os judeus agora levam Jesus para Pilatos. Lá no Sinédrio, a acusação que eles usaram contra Jesus foi de blasfêmia, de que Jesus disse que ia destruir o templo, ia reconstruir em 3 dias. Enfim, eles levantaram várias acusações que no final das contas não se provaram inúteis, até o momento em que o sumo sacerdote disse: você é o Filho de Deus, você se reconhece como Filho de Deus? Aí Jesus disse: é isso que eu sou. E desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Naquele momento, os sacerdotes, todo mundo ali disse: quem precisa mais de testemunhas? Ele mesmo confessou, ele é réu de morte. Aí o sumo sacerdote rasgou as vestes. Aí o pessoal começou a vendar os olhos de Jesus, cuspir nele, bater nele, dizer: profetiza, Cristo, quem é que te bateu? Então o Sinédrio, ali no Sinédrio, a acusação foi de blasfêmia. E agora? Eles não poderiam dizer essas mesmas acusações lá para Pilatos, porque essa acusação de que Jesus ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias, essa acusação ia colar com Pilatos? Não, ia parecer que Jesus era um maluco que disse isso. Então, tem que ter outra acusação. Eles pensaram, e aí eles raciocinaram o seguinte, e na lição diz: no Antigo Testamento, o povo de Israel ele ungia os reis. Então, o Messias, o termo Messias significa ungido. Então, era como se o Messias, o ungido, era como se fosse o rei dos judeus. Então, eles pensaram assim: não, a acusação que daria muito certo para a gente usar contra Jesus é de que ele era um suposto rei. Ele se proclamava o rei dos judeus, em oposição ao imperador. Então, ele era um revolucionário, ele era um rebelde, que estava querendo organizar uma rebelião contra César, contra o imperador. E um detalhe que acho que muitos de vocês não sabem: no período em que Jesus exerceu seu ministério, várias outras pessoas em toda a terra de Israel também se afirmaram como Messias. Então Jesus aos olhos das pessoas, era mais um que estava surgindo e se proclamando como Messias. Só que quando as pessoas iam ouvir a mensagem de Jesus, viam que ele era diferente, que ele não era igual aos outros Messias que apareciam por ali. Então os romanos já estavam acostumados com esses agitadores que proclamavam um reino diferente, que proclamavam rebelião contra Roma. Então por isso que os fariseus chegaram com essa acusação diante de Pilatos. Aqui em Marcos não diz exatamente que a acusação foi essa, mas pela maneira como Pilatos se dirige a Jesus, a gente sabe que foi desse jeito, que foi essas palavras que eles usaram. Agora olha que interessante. Eu disse ontem que esse trecho do julgamento até a morte de Jesus tem várias ironias. E qual é a ironia? Porque quando Pilatos pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? É o que Jesus responde: o Senhor está dizendo isso, é você que está dizendo. Então Jesus deu uma resposta evasiva. Jesus não disse eu sou ou não sou. Jesus nem negou nem confirmou. Ele disse: você que está dizendo. Porque na verdade Jesus era o rei. Ou melhor, ele é o rei do universo. E era rei dos judeus. Ele era o Messias, ele era ungido. Mas Jesus não afirmou isso. Jesus disse: você que está dizendo. E a gente sabe que durante todo aquele julgamento, o Espírito Santo estava trabalhando com Pilatos. Aqui em Marcos, a conversa de Jesus com Pilatos ela é bem resumida.
Mas quando a gente for começar a estudar o livro de João, e no próximo trimestre vai ser o livro de João, olha que massa, olha que interessante. A gente está estudando Marcos e próximo trimestre a gente vai começar a estudar João, outubro, novembro, dezembro. Quando a gente for estudar João, a gente vai ver que a conversa de Jesus com Pilatos foi muito mais ampla e muito mais profunda. Jesus conversou com ele e aquelas perguntas e as respostas ali daquele diálogo eram um contato evangelístico que Jesus estava fazendo com Pilatos. Jesus estava querendo converter ele, estava querendo tocar o coração dele, para que ele visse para que Pilatos visse que Jesus era diferente, para que Pilatos percebesse que ali estava sendo oferecida uma oportunidade de salvação para ele. Quando Jesus disse: olha, o meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse entregue. Mas meu reino não é daqui. E aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Exatamente, Manuel. Ele era o rei dos reis. Então Jesus foi tocando ali o coração dele. Foi dizendo: olha, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos se interessa: o que é a verdade? Então naquele diálogo ali, que no texto parece que foi cortado pela metade, o Espírito Santo foi tocando o coração dele. Foi dizendo: olha, esse homem que você está lidando não é um agitador, não é um rebelde, ele não é um traidor. Esse homem aí é especial, ele é filho de Deus. E o Espírito Santo, olha como o Espírito Santo trabalha. Além de. Não foi só ali a conversa com Jesus. O Espírito Santo fez a esposa de Pilatos sonhar, ter sonhos com Jesus. E a esposa de Pilatos foi lá dizer: ó, não faça nada de mal para ele, não mexa com ele, porque eu tive sonhos, tive um pesadelo com ele essa noite. Então, de todos os lados, o Espírito Santo trabalhou com Pilatos, trabalhou com ele, para que ele tomasse a decisão certa. E se ele tivesse arrependido, se ele tivesse decidido não entregar Jesus, ele poderia ter sido salvo e outra pessoa assumiria esse papel. Como eu disse ontem e disse outras vezes. Mas o que foi que Pilatos fez? Pilatos foi até a multidão e disse ironicamente: a quem vocês querem que eu solte? A Barrabás, que era um agitador, era um bandido, era um homem que queria organizar uma rebelião contra Roma. Vocês querem que eu solte Barrabás ou o rei dos judeus, Jesus, chamado Cristo? Aí ele não percebeu que com essa pergunta ele estava entregando Jesus na mão do povo. Porque o povo, todo aquele povo que estava ali tinha sido comprado pelos sacerdotes, pelos líderes, para crucificar Jesus. E todo mundo gritou: crucifica, crucifica Jesus. E caia sobre nós o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. Olha que afirmação terrível. As pessoas gritaram para que caísse sobre eles o sangue de Jesus e sobre os filhos deles. E eles sofreram amargamente por causa dessa declaração. Mas, gente, só para encerrar aqui, dentro de cada um de nós existe o lugar de Jesus e existe o lugar de Barrabás. Existe Jesus ali em pé, sangrando, açoitado, com a coroa de espinhos, com aquele manto púrpura, agonizando ali. E existe o lugar de Barrabás. E você sabe o que representa Barrabás no nosso coração. Existem esses dois personagens, Jesus e Barrabás. E quando Pilatos pergunta para a multidão: o que vocês querem que eu faça? É a mesma pergunta que Jesus faz para você hoje. O que você vai fazer? Você vai soltar Jesus e vai crucificar Barrabás na sua vida? Ou você vai estar soltando Barrabás e crucificando Jesus novamente no seu coração? O que você vai fazer de Jesus? O que você vai fazer de Cristo? Que ele vai assumir o trono do seu coração? Vai tirar a coroa dos espinhos? Vai assumir a coroa da sua vida? Ou vai novamente ser crucificado? E você vai soltar Barrabás na sua vida? O que é que você vai fazer de Jesus? Pilatos fez a decisão errada. Pilatos cedeu à pressão do povo e ele entregou Jesus à morte. E você? Vai ceder à pressão das pessoas? Vai ceder à pressão da tentação? O que você vai fazer de Jesus? O que vai fazer de Jesus chamado Cristo? Que essa pergunta possa estar no seu coração hoje.
que eu estou fazendo de Jesus? Eu vou soltar ele e crucificar Barrabás, crucificar a natureza pecaminosa? O que eu vou fazer dele? Então vamos orar, pedir a Deus que a nossa decisão hoje possa ser entronizar Jesus em nosso coração, não com a coroa de espinhos, mas com a coroa de glória, de rei da nossa vida, que a Ele pertence. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela lição de hoje, por tudo que nós aprendemos aqui, que nós possamos, Senhor, dar ao Senhor o devido lugar que o Senhor merece, o primeiro lugar na nossa vida, o trono do nosso viver. Sim, Deus. Que o Senhor possa ser o rei de todas as nossas decisões e que Barrabás seja crucificado, que a nossa natureza pecaminosa seja crucificada e a natureza espiritual seja alimentada cada vez mais todos os dias. Amém. Abençoa cada pessoa aqui que toma a decisão certa na sua vida. E agora, fica conosco nessa segunda etapa. Nós vamos estudar o livro Serviço Cristão. Possamos desempenhar a missão melhor cada vez mais todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém.